curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nos 2 últimos vídeos nós vimos aí o que é a tradição apostólica e como se realiza a tradição apostólica. Então hoje nós vamos responder a 14ª pergunta que está no compêndio. Que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? Eu vou deixar o link de um site chamado presbíteros.com.br, que tem um artigo que fala sobre isso. O site dá o link para acesso da Dei Verbum. Tá? A partir do número 8, ela começa a falar sobre a tradição. São pequenos textos, tá? Não é nada muito grande, muito complexo. E do catecismo eu sempre deixo, mas o número, a partir do número que fala disso, é o número 80. Daí vai falar sobre essa relação entre as duas, a tradição e a escritura. Certo? Então, se quiser aprofundar um pouco mais, veja lá. Vamos lá. A igreja ela sempre valorizou, né, igualmente, ela dá a mesma veneração, ela venera igualmente tanto a tradição como a escritura. Certo? As duas transmitem a mesma revelação. Tá? No 3º capítulo do artigo, lá que está no site presbíteros.com.br, vai dizer: depois de uma correta interpretação, dentro de uma correta interpretação, podemos dizer, sem receio de errar, que a Sagrada Escritura contém toda a verdade revelada por Deus e que a Sagrada Tradição sozinha é via pela qual é possível conhecer certas verdades reveladas. Porém, essas concepções podem gerar a ideia de que existem duas fontes separadas da revelação, o que não é certo. Veja, não são duas fontes da revelação. A fonte da revelação de Deus é Cristo. Certo? Através de Cristo é que a revelação de Deus chegou à sua plenitude. Correto? É só uma revelação. O que muda é que existem duas formas de se transmitir essa revelação. Uma das formas é a Escritura, certo? Através aí dos seus escritos, através dos apóstolos, né, escreverem os seus sucessores inspirados pelo Espírito Santo, certo? E através da transmissão oral, correto? Então são duas formas de se transmitir a mesma revelação, e uma é fiel à outra. A Escritura não contradiz a revelação, a tradição, e vice-versa. As duas se unem, as duas vêm da mesma fonte e vão para o mesmo lugar. O objetivo é o mesmo, correto? Porém, é claro que é muito mais fácil a gente ter a Bíblia em casa, certo? Então, é lógico que a igreja pede que valorize a Bíblia como palavra de Deus, certo? É muito mais fácil, é muito acessível. A igreja insiste que valorizemos isso, que leiamos a Bíblia, e não só ler, né, que coloquemos em prática o que a Bíblia ensina, né, o que a palavra de Deus ensina, certo? Já a tradição está em vários documentos, em vários livros, então é uma obra muito mais extensa. Nem todos podem ter acesso a tudo. Porém, isso não é desculpa para você não estudar um pouco. Tem a internet aí, sempre que tem algum artigo, algum texto de santo, alguém que, né, dos primeiros padres, que falam sobre a fé da igreja, que até ajudam na interpretação das próprias escrituras. O que a igreja, a maneira como a igreja interpreta as escrituras hoje, para a igreja ser fiel, certo? Aquele ensinamento de sempre, desde a época dos apóstolos, a igreja usa a tradição da igreja. Ela vai usar o escrito dos primeiros padres da igreja, correto? Então, até a escritura disso a igreja busca na tradição. Veja a importância, correto? Então não dá para você separar as duas. Não dá para valorizar mais uma do que a outra, não tem como. Se você desvaloriza uma, você está desvalorizando a revelação, certo? Não tem como, as duas se unem, as duas estão, como é que eu posso dizer, intimamente ligadas entre si. Uma complementa a outra, certo? As duas ajudam a vida da igreja, as duas dão vida à igreja, melhor dizendo, certo? E essa importância que o povo, né, que os católicos pelo menos precisam valorizar a tradição, né, essa importância a igreja vê que é preciso que o católico valorize de maneira igual tanto a Bíblia como a tradição da igreja. E isso o Papa Bento XVI,
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, número 18, ele vai dizer: é importante que o povo de Deus seja educado e formado claramente para se abeirar das Sagradas Escrituras na sua relação com a tradição viva da Igreja, reconhecendo nelas a própria Palavra de Deus. É muito importante, do ponto de vista da vida espiritual, fazer crescer esta atitude nos fiéis. Então veja, as duas são palavras de Deus, certo? Então não é nenhuma invenção humana. O que está na tradição hoje não é coisa que saiu da cabeça do sucessor dos apóstolos, invenção humana. Não, as duas são palavras de Deus. Então é preciso que valorize isso. Quando as pessoas começam a estudar, né, a Bíblia e a tradição, né, todos os escritos, os comentários que os primeiros padres fazem das Escrituras, aumenta muito mais o fervor espiritual. Então eu recomendo que vocês façam isso, comecem a olhar na internet aí, vejam aí os escritos dos santos, os primeiros padres, quem reza a liturgia das horas, né, por exemplo, vê lá que na liturgia tem a primeira leitura, e a segunda leitura é um escrito de algum santo. Então você vê ali a grandeza que é aquilo, e como aquilo só nos leva a contemplar cada vez mais a revelação de Deus. Então a Sagrada Escritura e a tradição são a palavra de Deus. As duas unidas, quando damos a mesma importância para as duas e nos debruçamos em cima das duas, aumenta muito mais a nossa fé, o nosso amor a Deus e a nossa disposição, né, de coração para acolher a revelação de Deus. Que Deus abençoe você.